Capítulo 14. A onipresença de Deus. Pai nosso, sabemos que estás presente conosco, mas este saber não passa de representação, uma sombra da verdade, e não nos traz o sabor espiritual e a doçura interior que deveria proporcionar. Isto é para nós uma grande perda e motivo de muita fraqueza para o coração. Apressa-te a nos ajudar a mudar a nossa vida para que possamos experimentar o verdadeiro significado das palavras, abre aspas, em tua presença está a plenitude da alegria, fecha aspas. A palavra presente obviamente significa aqui, próximo, ao lado, e o prefixo omni lhe empresta universalidade. Deus está em todo lugar, aqui, próximo a tudo, ao lado de todos. Não há muitas verdades que sejam ensinadas nas Escrituras com tamanha clareza quanto a doutrina da onipresença divina. As passagens que alicerçam essa verdade são tão claras que interpretá-las erradamente exigiria considerável esforço. Elas declaram que Deus é imanente à sua criação, que não há lugar nos céus ou na terra ou no inferno onde seja possível ao homem esconder-se do Altíssimo. Elas ensinam que Deus está ao mesmo tempo perto e longe, e que nele os homens se movem, vivem e existem. E é igualmente convincente que elas nos forçam a assumir que Deus é onipresente em relação a outros fatos relatados a seu respeito. Por exemplo, as Escrituras ensinam que Deus é infinito. Isto significa que seu ser não possui limites. Ele é onipresente. Em sua infinitude, ele cerca a criação finita e a contém. Não há lugar onde algo possa existir além dele. Deus é nosso ambiente como o mar o é para o peixe e o ar para o pássaro. Deus está sobre todas as coisas, escreveu Hildebert de Lamartine. Sob todas as coisas, fora delas, dentro, mas não confinado, fora, mas não excluído, acima, mas não suspenso, debaixo, mas não comprimido, inteiramente acima, governando, inteiramente debaixo, sustentando, inteiramente dentro, preenchendo. A crença de que Deus está presente dentro de seu universo não pode ser uma crença isolada. Ela possui implicações práticas em muitas áreas do pensamento teológico e influencia diretamente alguns problemas religiosos, tais como, por exemplo, a natureza do mundo. Pensadores de quase todas as eras e culturas vêm-se ocupando com a questão de que tipo de mundo é este. Seria o mundo material funcionando por si próprio ou espiritual e governado por poderes invisíveis? Um sistema interligado que explica o próprio funcionamento ou um sistema cujo segredo permanece envolto em mistério? O fluxo da existência começa e termina em si próprio? Ou sua fonte estaria mais acima entre as montanhas? A teologia cristã alega possuir a resposta para essas perguntas. Ela não especula nem opina, apresentando o assim diz o Senhor como autoridade. Ela declara sem margem de dúvida que o mundo é espiritual, originou-se do Espírito, flui do Espírito, é espiritual em sua essência e não tem sentido separado do Espírito que o habita. A doutrina da onipresença divina personaliza a relação do homem com o universo no qual ele está inserido. Essa grande verdade fundamental empresta significado a todas as outras verdades e dá supremo valor à sua ínfima vida. Deus está presente, perto dele, ao lado dele, e este Deus o vê e conhece completamente.
é aqui que começa a fé, e ainda que ela se estenda a milhares de outras maravilhosas verdades, todas estas dependem da verdade de que Deus existe e Deus está aqui. Abre aspas. É necessário que aquele que se aproxima de Deus, diz o livro de Hebreus, creia que Ele existe. Fecha aspas. E o próprio Cristo afirmou: se crês em Deus, creia também em mim. Qualquer que seja o também adicionado à crença elementar em Deus, é uma construção e, independentemente da altura que alcance, continua solidamente firmado no alicerce original. O Novo Testamento ensina que Deus criou o mundo pelo Logos, a Palavra, e a Palavra é identificada à segunda pessoa da Deidade, que estava presente no mundo mesmo antes que tivesse assumido a forma humana. A Palavra fez todas as coisas e permaneceu em sua criação para apoiá-la e sustentá-la, sendo ao mesmo tempo um farol moral que permite a todo homem distinguir entre o bem e o mal. O universo funciona como um sistema organizado, não por leis impessoais, mas pela força criativa da presença imanente e universal, o Logos. O cônego W. H. Holmes, da Índia, contou ter visto seguidores do hinduísmo batendo em árvores e pedras e sussurrando: "Estás aí? Estás aí?", para o Deus que esperavam descobrir residindo nelas. Em completa humildade, o cristão instruído fornece a resposta a essa pergunta. Deus realmente está ali. Ele está ali tanto quanto está aqui e em todo lugar, não confinado à árvore ou à pedra, mas livre no universo, próximo de tudo, ao lado de cada um e instantaneamente acessível ao coração amoroso por intermédio de Jesus Cristo. A doutrina da onipresença divina decide isto em definitivo. Para o cristão convencido, esta verdade é uma fonte de profundo conforto no sofrimento e de firme segurança em todas as variadas experiências de sua vida. Para ele, a prática da presença de Deus não consiste em projetar um objeto imaginário a partir da própria mente e então buscá-lo a fim de que se torne realidade. Pelo contrário, é o reconhecimento da presença real do único que toda teologia saudável declara já estar ali, uma entidade objetiva com existência independente de qualquer percepção por parte de suas criaturas. A experiência resultante disto não é visionária, mas real. A segurança de que Deus está constantemente perto de nós, presente em todas as partes de seu mundo, mais próximo do que os nossos próprios pensamentos, deveria manter-nos em um estado de elevada alegria moral na maior parte do tempo, mas não o tempo todo. Seria menos do que honesto prometer a todo crente um júbilo contínuo, e menos realista ainda nutrir tal expectativa. Assim como a criança pode chorar de dor mesmo estando nos braços da mãe, um cristão também pode conhecer o sofrimento mesmo estando consciente da presença de Deus. Ainda que sempre se alegrasse, Paulo admitiu sofrer às vezes, e Cristo experimentou forte choro e lágrimas em nosso lugar, ainda que jamais tivesse deixado o seio do Pai. Mas tudo ficará bem. Em um mundo como o nosso, as lágrimas têm seus benefícios terapêuticos. O bálsamo curativo destilado das vestes da presença envolvente cura nossos males antes que estes se tornem fatais. Saber que jamais estamos sós acalma o turbulento mar de nossa vida e traz paz à nossa alma. Tanto a Escritura quanto a razão declaram que Deus está aqui. Falta-nos apenas aprender a perceber isto como experiência consciente.
Uma frase de uma carta do Dr. Alan Fliss resume o testemunho de tantos outros. Ela diz: "É uma bênção saber que Deus está presente, mas sentir sua presença é nada menos do que pura alegria." Abre aspas. Deus revela sua presença. Vamos adorá-lo e em temor estar diante dele. Temos somente a Ele, o próprio Deus. Ele é o nosso Senhor e Salvador. Louvado seja seu nome para sempre. O próprio Deus está conosco, aquele a quem as legiões dos anjos servem com temor nas regiões celestiais. Fecha aspas. Gerhard Tersteegen.